No mês da mulher, a gente fala sobre um assunto importante que pode causar algumas dúvidas: reposição hormonal. Você sabe exatamente a importância deste cuidado com a saúde? Este é o nosso assunto do quadro Viva Bem. Com a gente, a ginecologista e especialista em endoscopia ginecológica, doutora Gabriela Galina. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, prazer. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a presença e você aí de casa pode participar desta conversa. 99588-2374, para você mandar a sua dúvida, a sua pergunta. 99588-2374. Também aceitamos sugestões de temas que você quer ver aqui no quadro Viva Bem. Bom, doutora, quando se fala em reposição hormonal, muita gente tem dúvidas sobre qual o hormônio a ser reposto. No caso das mulheres, qual a função, por exemplo, do estrogênio, tanto falado? Na verdade, assim, inicialmente, a mulher tem como produção ovariana, né, o estrogênio e a progesterona. O estrogênio ele tem várias funções ao longo da vida, mas principalmente nos primeiros anos da mulher, como desenvolver mama, os pelos pubianos e regularizar o ciclo menstrual. Ao longo da vida, ele vai tornando outras funções importantes, como manter o osso, evitar a osteoporose, ajudar para a prevenção de doenças cardiovasculares e melhorar o perfil lipídico. Bom, e a partir de que idade as mulheres devem ter atenção a respeito? A partir dos 35 anos, a gente começa a reduzir a produção desses hormônios. E por volta dos 45 aos 55, as mulheres em geral vão reduzindo até parar a produção, que é quando ela entra no que a gente chama menopausa. Bom, vamos entender aqui a tão falada menopausa. Por exemplo, se a gente for tentar, dentro desse período, entender alguns sintomas da redução desse hormônio, como a gente poderia identificar, até de forma preventiva, a gente procurar a reposição? Claro. Então, só para deixar certinho, menopausa é quando a gente fecha um ano sem mais menstruação. Então, a mulher, quando ela fica um ano completo sem menstruar mais, é porque ela entrou nesse período, tá? Nesse momento, tanto a produção de estrogênio quanto a progesterona já estão bem baixos e ela começa a sentir as consequências que são muito ruins. O principal dele é o famoso, os fogachos, que elas falam, que são os calorões. Eles são quase diários, principalmente final do dia, junto com sudorese, taquicardia, e a maioria das pacientes, 70% a 80%, vão apresentar esses sintomas. Além disso, cansaço, alteração de memória, insônia, alguns podem evoluir com quadros depressivos, o tônus muscular vai piorando, aumenta o risco de osteoporose, então é um conjunto de coisas que vão se somando e que atrapalham muito a vida da mulher. E aí é a partir desse momento que a gente deve procurar a reposição? Ou existe, como a gente sempre fala, melhor prevenir que remediar? A gente já pode ir acompanhando, as mulheres já podem ir acompanhando esse movimento próximo a essa idade? Como existe um período chamado de perimenopausa, que ele engloba essa redução hormonal sem chegar no limite baixo, a mulher, quando ela começa a ter esses sintomas, ela já pode procurar o ginecologista, ela geralmente procura porque ela começa a se incomodar com esses sintomas. E nesse período a gente começa a avaliar a necessidade de iniciar a reposição. Bom, aqui tem uma questão muito importante, né? Procurar a ginecologista ou ginecologista para ter essa reposição de forma correta. Jamais se automedicar. Não, jamais. E aqui a gente tem, por exemplo, as opções em hormônios naturais ou sintéticos. Há diferenças entre eles, por exemplo? O mais importante da gente citar aqui é que por um período se teve muito medo da reposição, porque um tempo atrás teve um estudo que assustou tanto médicos quanto pacientes, dizendo que a reposição aumentava tanto o risco de câncer de mama, quanto acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. Então se parou por um tempo de fazer a reposição. Depois novos estudos foram se surgindo e vendo que não é bem assim, né? Então a partir desse momento se viu que em doses baixas, seguras, por um determinado tempo, a gente pode fazer a reposição. Em algumas pacientes, não em todas, dependendo dos fatores de risco, né? E aí sim, o que a gente usa? A gente usa o estrogênio
às vezes isolado, às vezes com a progesterona. A grande maioria via oral é sintética e hoje em dia a gente já tem a opção tópica, que é tanto em gel quanto em creme e adesivo, que a gente consegue fazer um hormônio muito semelhante ao produzido pela própria mulher. Sim. Existe algum risco, algum tipo de rejeição ou alergia ou qualquer reação do corpo? Isso é muito difícil de apresentar, não é comum, assim, tá? Os riscos maiores, por isso que a gente tem que fazer uma avaliação boa da paciente antes, com exames de imagem, exames de sangue, avaliar histórico familiar, histórico prévio de doenças, é porque em algumas pacientes que não são corretamente avaliadas, ele pode sim aumentar risco de infarto, tromboses, aneurismas, principalmente pacientes que são hipertensas, diabéticas, fumam, então tem outros fatores associados que podem piorar a situação, né? O histórico familiar também é importante. Também é importante. Bom, agora vamos para uma questão delicada. Estrogênio, progesterona, além das funções que foram citadas especialmente no início, tem alguma relação, por exemplo, com a libido? Sim, é um dos sintomas que a mulher mais reclama também com a redução hormonal, porque ela se sente sem o desejo sexual. E é uma das razões que elas nos buscam para tentar uma melhora, né? Sim. É importante a gente saber que a reposição, ela pode ser focada dependendo do sintoma da paciente. Então, quando o sintoma é principalmente dos calores, da irritação, da insônia, a gente acaba tendo que fazer essa coisa mais da via oral ou do cremezinho em pele. Mas, por exemplo, uma mulher em que a queixa é só um ressecamento vaginal, a gente tem a opção de usar um creme com hormônio só via vaginal, Sim. onde os efeitos colaterais no corpo serão muito menores, mas ela vai ter a melhora do que ela quer, que é o ressecamento. Ou, por exemplo, só irritabilidade. A gente pode associar um antidepressivo, um ansiolítico, sem partir direto para a reposição Sim. hormonal, né? Agora, por exemplo, vou trazer para o universo dos homens para efeito de comparação. Claro. No caso dos homens, boa parte da questão com a libido nem sempre são relações diretas com o corpo, Isso mesmo. envolvem a mente. Exato. Nesse caso, por exemplo, o estresse, entre outras coisas, Tudo. podem confundir a mulher na questão da libido, Com se é certeza. hormônio ou não, ou são questões puramente da mente? Com certeza. É um somatório de causas, né? Tanto que a gente fala assim, pode fazer a melhor reposição possível. Se tu não praticar atividade física, não tiver uma alimentação saudável, for uma paciente tabagista que não se cuida, pode ser que tu não tenha o resultado que tu busca, né? E o fator psicológico, ele interfere muito em todas as funções, não só como no homem, como na mulher. Sim, ele interfere muito e é importante tratar, às vezes, conjuntamente, para ter um resultado melhor, né? Bom, a boa notícia para você aí de casa é que tem tratamento. Agora, esse tratamento, com que frequência, o tempo, a duração dele, é para o resto da vida? Como é que vai funcionar, doutora? Até hoje, os estudos que existem mostram uma segurança de uso em 5 a 7 anos, tá? Que sabe que se pode usar tranquilamente. A partir daí, a gente faz uma análise da paciente. Em algumas, vai se reduzindo a quantidade até tentar deixar sem, ver se ela vai voltar a ter sintomas ou não. Se ela voltar a ter sintomas, a gente retorna o uso, deixa usando por mais um tempo, depois interfere. Tudo vai ser avaliado e combinado e sentido junto com a paciente, né? Porque o que a gente busca é o quê? Que ela tenha uma qualidade de vida. Melhor viver bem mais tempo, mas com qualidade, Sim. do que sofrendo todos esses sintomas desagradáveis. Sem né? dúvida. Bom, fica a dica, gurias, prestem atenção, sempre com a ajuda de um profissional, né? Um médico ou uma médica ginecologista, e por isso a gente agradece a doutora Gabriela Forrest Galina. Doutora, para finalizar, dicas importantes, principalmente, eu acho, com sintomas, para que ela possa procurar imediatamente ajuda. Eu acho assim, primeiro, começou a sentir os calorões, não está se sentindo bem, depressiva, irritada, a menstruação está irregular, começou a parar de menstruar, procure um especialista. Por quê? Antes de qualquer coisa, exames, avaliação, avaliar riscos. E o que eu acho que é muito importante é a relação médico-paciente, para a gente expor os riscos, os benefícios, o que ela vai ganhar ou perder fazendo isso, e que a decisão seja conjunta, que não só o médico imponha, que a paciente junto com o médico tome a decisão da melhor maneira de tratar todos esses sintomas. Por isso, acredito que deva ser um pouco diferente as questões culturais, uma sociedade machista que cobra desempenho do homem. Essa relação de franqueza com o médico, ela é fundamental. No caso das mulheres, costuma ser uma conversa muito franca, aberta? Muito franca.
Por isso não esconder nada do médico. Elas conseguem se expor bem, Sim. falar tudo que sentem, os sintomas, e a gente consegue ajudar bastante. Algumas têm mais dificuldade, assim, Sim. mas as que conseguem realmente expor o que estão sentindo, a gente consegue agir de uma maneira muito mais profunda nessa ajuda, né? Por isso é fundamental ser franco na conversa com o médico. Exatamente. Bom, doutora Gabriela Galina, seja sempre bem-vinda. Obrigada. E que a gente possa conversar em uma outra oportunidade, sempre Com pensando certeza. na qualidade de vida de Qualidade de todos. vida, com certeza. Seja Muito sempre obrigada. bem-vinda. Tá bem, obrigada.